Fala, Tricolada, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos pro nosso vídeo. Cara, é o seguinte, eu tô vendo aqui no site Explosão Tricolor a provável escalação do jogo contra o Madureira. Uma coisa ficou bem clara para mim, que o esquema tático principal dessa temporada, ou que está na cabeça do Fernando Diniz neste momento, é o 4-4-2. São 4 jogadores no meio de campo. Tanto que a formação é a mesma, é o mesmo time que ele escalou na primeira rodada, com o Iago jogando ao lado do Ganso e o André jogando perto do Martinelli. Então são 4 jogadores ali no meio. Eu esperava ver o Lima já nessa função, se fosse como mantido um 4-3-3, se fosse um 4-3-3, uma formação que ele já utilizou no ano passado, eu acho que ele entraria com o Keno, aberto por um lado do campo, daí o Iago sairia do time titular, ele manteria o Ganso, o André e o Martinelli. Mas nessa formação com 4 jogadores, eu pensei que ele ia entrar com o Lima ali no lugar do Iago, mas ele mantém, parece que ele curte a função que o Iago exerce. Então o Iago tem essa função de marcar mais, de correr, de proteger, liberar mais o André, liberar mais o Martinelli, e o Fernando Diniz deve enxergar nessa função que o Iago faz um benefício para os 2 jogadores, para os 2 volantes, de terem a liberdade de se movimentar com mais desenvoltura, porque já tem um jogador ali no meio de campo que sabe fazer essa função de marcação. Mas é praticamente o mesmo time, com o Samuel na lateral direita, o Calegari novamente improvisado na lateral esquerda, mostrando que o Jorge e que o Guga vão precisar de mais um tempo para recuperar a parte física. O Guga tem uma função até mais difícil, que é tentar roubar a titularidade do Samuel Xavier, que vem bem desde o ano passado, e o Jorge a parte física. Quando a parte física dele estiver legal, ele é titular absoluto na lateral esquerda, porque futebol para isso ele tem. Enquanto isso, o Calegari permanece ali na lateral esquerda. Meio de campo é o mesmo do ano passado, fixando essa imagem e essa formação de 4 jogadores no meio de campo. E o ataque é o Arias e o Cano. E o Keno fica no banco de reservas e o Lima esperando a sua oportunidade entrando no segundo tempo. Pode ser que com o passar das rodadas, com o passar dos jogos, o Lima ganhe sua posição no meio de campo, tirando a titularidade do Iago. Mas no momento, o Iago é a peça importante ali naquele meio de campo para o Fernando Diniz. Então, nada de estreias, aliás, as estreias todas já aconteceram, então nada dos novos contratados na equipe titular. O time, no momento, é o mesmo do ano passado. Agora vamos falar de um outro assunto, que é o John Kennedy, que está lá na Ferroviária, jogou muito bem a primeira partida dele, na primeira rodada, fez 3 gols, um hat-trick. Na segunda rodada, contra o São Paulo, teve um lance que ele saiu rabiscando, driblando todo mundo. Eu corri para a rede social para ver a reação das pessoas que estavam assistindo o jogo, os paulistas que estavam assistindo a partida. E tinha muito torcedor do São Paulo pedindo a contratação do John Kennedy. Tinha até postagens engraçadas, dizendo, qual o problema que o garoto é problemático? O São Paulo está precisando de garotos problemáticos. Chega de homem bonzinho no São Paulo. Então estava todo mundo encantado nas redes sociais com o que o John Kennedy estava fazendo lá. E o Campeonato Paulista é uma grande vitrine. Cara, no momento é o principal campeonato estadual do país. Maior do que o Campeonato Gaúcho, maior do que o Campeonato Carioca. Pelos times que estão disputando, os 4 times grandes lá, de igual para igual. Os times pequenos, como a Ferroviária e outros, que também lutam e dão trabalho para os times grandes. Então está todo mundo virado, direcionado para o Campeonato Paulista e atenção até de outros países interessados nos jogadores que lá jogam essa competição. E ver o John Kennedy chamar tanta atenção assim em apenas 2 rodadas deixa a gente um pouquinho preocupado, porque na minha opinião eu queria ver o John Kennedy de volta. Eu quero que ele jogue bem o Campeonato Paulista, mas que ele retorne. Eu não quero que ele jogue mal. Eu não quero que ele arrume problemas lá. A gente quer que o cara acerte a vida, seja um profissional e retorne com tranquilidade para o Fluminense para desenvolver toda a sua carreira. E o Fluminense no futuro lucrar com esse jogador. A gente quer sempre o bem dos moleques da base. Mas se ele continuar jogando assim, vai ser ruim de segurar. E a primeira proposta que surgir, pode ser que o Fluminense libere o jogador. E isso também para mim não seria legal. Porque já tem dois grandes clubes do Brasil que procuraram informação sobre o John Kennedy junto ao Fluminense. Então já despertou interesse de 2 clubes brasileiros, possivelmente lá de São Paulo mesmo.
Então vamos para a matéria aqui trazida pelo Netflu, direto da redação deles, que diz o seguinte: apenas 2 jogos, foi o que o John Kennedy fez lá na Ferroviária, foi que o atacante John Kennedy, revelado pelo Fluminense, emprestado à Ferroviária até o final do Campeonato Paulista, precisou para voltar aos holofotes, chamar a atenção de todos. Autor de 3 gols nas 2 primeiras rodadas, sendo feito todos contra o Água Santa, mas também participando muito bem no jogo contra o São Paulo, na segunda rodada, o jogador, o jovem atacante, voltou à crista da onda. Por que não poderia ter ficado o Fluminense e demonstrar seu futebol aqui, né? Precisar ser emprestado para mostrar todo o seu talento. Mas é assim, né? Vamos ver se as coisas se encaixam no caminho do tricolor no futuro. Então o Netflu apurou que 2 grandes clubes brasileiros buscaram por informações do atleta. Sabe que o São Paulo está aí em reconstrução, ainda montando um time, Rogério Ceni reclamando que o São Paulo está um pouquinho abaixo dos outros clubes, na coletiva já deixou claro que precisa de reforços. Não sei, pode ser que o São Paulo seja um desses. O Fluminense, em primeiro momento, pretende apenas dar rodagem ao atacante, dar experiência, dar XP, para o moleque botar a cabeça no lugar e voltar para o Fluminense mais profissional, aprender em outro polo, em outro lugar, em São Paulo, a ser um pouquinho mais profissional e focar na carreira. É isso que o Fluminense quer. No momento, segundo o Netflu, o Fluminense não quer se desfazer do jogador, vendê-lo ou emprestá-lo para outro clube após o período dele lá na Ferroviária, que é o retorno de John Kennedy, e isso esquenta muito o meu coração. E não vislumbra uma negociação neste momento para o mercado nacional, mas tem um mercado exterior, né? O Fluminense, todo mundo sabe que o Fluminense precisa vender os jogadores e está aí com seus jogadores na vitrine. Matheus Martins, se eu não me engano, foi o último a sair para o mercado internacional. E se o John Kennedy, num grande centro, que é o de São Paulo, continuar jogando bem, fazendo seus gols, brigando por artilharia, jogando num time de menor porte lá em São Paulo, vocês sabem muito bem que o mundo, a Europa toda está com foco ligado no Fluminense e nas suas joias, nos moleques criados na base. E o John Kennedy ser o próximo a ter a atenção de um clube estrangeiro, esse Watford da vida, esse Udinese da vida, Porto, Benfica, a gente sabe muito bem quais são os clubes que estão sempre querendo jogadores do Fluminense. Pode ser que o John Kennedy entre na mira desses clubes também. Vamos para a multa rescisória internacional do John Kennedy, que para mim não tem serventia nenhuma. Não adianta nada o Fluminense me dizer que 50 milhões de euros é a multa rescisória do John Kennedy, cerca de 283 milhões de reais, se o Fluminense na sua história, principalmente a história recente, nem se aproxima a esse valor de 50 milhões de euros. Você sabe muito bem que o Fluminense vende muito abaixo disso. Então vamos lá. O atacante John Kennedy tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Tem um contrato longo ainda. A multa rescisória para o mercado internacional é de 50 milhões de euros, cerca de 283 milhões de reais na cotação atual. O Fluminense detém apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. Ainda tem isso. Quase a metade dos direitos econômicos dele. Multa rescisória alta para o exterior, vende mal o Fluminense? Vende. No momento, só tem 2 clubes interessados, que eu digo que sondaram aí como é que é a situação dele, como é que é o contrato dele, pode acontecer algum rolo. Apenas 2 clubes brasileiros. Mas vamos esperar aí o desenvolvimento dele no Campeonato Paulista, como ele vai jogar, se realmente ele vai focar na carreira, se vai chamar mais atenção do que já está chamando com apenas 2 rodadas. Aí, meu amigo, aí começa a aparecer a oferta. E isso o Fluminense vai ter força para tentar segurar o jogador. Na minha opinião, ele joga lá na Ferroviária até o final do Campeonato Paulista, segura o garoto, mesmo com oferta, com desejo de outros clubes, traz ele de volta para o Fluminense, joga a Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, e depois no final da história vê o que faz com o jogador. Mas esse ano ele tem que ser uma opção de ataque ao Fluminense. É um ganho tremendo ter o John Kennedy de volta, focado, jogando seu bom futebol. Ele joga pelos lados do campo, ele tem velocidade, é abusado, parte para cima, sabe fazer gol. E é criado em Xerém. É feito na base. Salário baixo. Não tem um salário alto. Tem que voltar. Então é isso aí. Que esses 2 clubes interessados no John Kennedy sejam apenas perguntas, interesses, curiosidades sobre o jogador. Porque o jogador é nosso. Vou ficando por aqui. Deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Fui!